Quando o vaso está na mão do oleiro e se quebra, o oleiro não o descarta, mas sim o refaz. O problema é que quando nós estamos longe do oleiro, quando se quebra algo, a tendência é a gente descartar, não é refazer. Então entenda que nós precisamos estar nestas mãos do oleiro. Nós precisamos aceitar essa condição de estar lá na roda, no torno do oleiro, para ser moldado quantas vezes for necessário. Amém? Nós precisamos disso. Queridos, o porquê que nós não permitimos ser moldados? Por causa da dureza do nosso coração. Nós não queremos ser moldados. Nós queremos viver Deus, mas viver da nossa maneira, do nosso jeito. E viver para com Deus desta forma, não há possibilidade. Não tem como viver Deus e viver do meu jeito, da minha forma. Não há possibilidade nenhuma disso. Certa vez, tinha um povo, e este povo era povo de Deus, mas porém, se rebelaram ao Senhor. Era um povo amado e estimado por Deus, mas se rebelaram ao Senhor. E foram a adorar outros deuses, foram viver prazeres, foram viver da forma deles, do jeito deles, mas era um povo de Deus. E hoje, não é muito diferente não. Repita assim, povo de Deus, adorando outros deuses. Nós estamos num tempo agora, festivo, que tem muito povo de Deus, adorando a outro Deus. A Bíblia diz que Deus não aceita dividir a glória dele, a adoração dele com ninguém. Só um Deus, só um Senhor, só Ele será adorado. Mas nós estamos vivendo num tempo que há muitas pessoas, povo de Deus, adorando outros deuses. E qual é o problema? É que, diga, os mais velhos vão instruir os mais jovens o caminho que se deve seguir. Se nós olharmos para a história, nós vamos ver o povo passando o Mar Vermelho e o Senhor mandando pegar 12 pedras, o Senhor mandando levantar memoriais para lembrar a próxima geração o que ele representava, o que ele fez. O Senhor vai mandar sempre o povo mais velho, que viveram experiência com Deus, instruir o povo mais novo, ensinando-os quem é o Deus de Israel. E que deveria instruí-los e ensiná-los que só o Deus de Israel deveria ser adorado, louvado e venerado. Quem está entendendo, diga amém. Mas o que aconteceu com esta geração? Ela se perdeu. Se os mais velhos se perdem, a geração futura está comprometida. Eu vou repetir. Se os mais velhos se perdem, a geração futura está comprometida.
Eu vou ser mais claro para você. Se você é pai, se você é mãe, e se você se perde, os seus filhos, a geração dos seus filhos, a geração dos filhos dos seus filhos, serão comprometidos. Quem está entendendo? Diga amém. Diga assim: a minha loucura vai fazer com que a geração futura dos meus descendentes também serão loucos e adorarão a outros deuses. Isso é de cortar o coração. Repita comigo assim, ó: cortar o coração. Hoje nós estamos vendo povo de Deus, crente, cristãos, que nesse exato momento estão adorando a deuses em festas pagãs. Hoje, ontem. Como é que você acha que Deus se agrada disso? Diga assim, ó: tudo que é consagrado para adorar outro tipo de Deus é pecado. Por que é tão difícil de entender isso? Por que é tão difícil de compreender? Mas nós estamos vivendo num tempo que as pessoas estão dizendo que é tudo normal, natural e comum. Ok? Então entenda que eu quero falar de um povo que se perdeu, como este povo de hoje está se perdendo. Isso é para mostrar que a Bíblia é muito atual. Que as pessoas que erraram no passado, elas não são as únicas. Geração e geração e geração vem cometendo o mesmo pecado. E esta geração, elas sempre vão matar os profetas. Olha para o teu irmão e fala assim: esta geração sempre vão matar os profetas. Todo profeta que se levanta no meio de uma geração corrupta, trazendo a voz de Deus para que haja conserto, ele será perseguido e morto. Então entenda que a palavra do Senhor, ela é a mesma, desde sempre. Jeremias, capítulo 18, versículo 1, a palavra diz assim: então a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Quem falou com Jeremias? O Senhor. Levante-se e desça a casa do oleiro. Ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro. E ouvi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Diga: estragou-se nas suas mãos. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim: ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor: como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado ou arruinado, e se esta nação que eu adverti se converter da sua perversidade, então me o quê? Arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Se em outra ocasião eu decretar
que uma nação ou um reino seja edificado e plantado. Diga, a mensagem era dura, mas eficaz e importante. Jeremias é um profeta de Deus, e Deus precisava mostrar para Jeremias de forma didática, para que ele pudesse entender o que Deus estava falando. Desce à casa do oleiro, porque lá eu falarei com você. Lá você vai entender a minha mensagem. E a Bíblia diz que ele descendo, ele chega e presencia um oleiro trabalhando no barro, em um vaso, e o vaso estragou. Diga, estragou. Diga, o povo de Israel estava estragado. Quem estraga hoje um vaso feito na mão do oleiro, que é Deus, é o pecado. Diga, o pecado estraga o vaso, arruina o vaso. Preste atenção. Esse povo que era de Deus, Deus está demonstrando para eles o quê? Misericórdia. Deus está demonstrando para esse povo amor. Diga, antes do juízo vai ter misericórdia, vai ter amor, vai ter tempo de arrependimento. Por isso que se fala tanto no último avivamento, que no último avivamento, quando aconteceu o último avivamento, é porque Jesus está voltando, não é isso? O último avivamento é arrependimento. Antes que Jesus venha com a sua glória para se encontrar com os vasos precisam estar refeitos, sarados, purificados e limpos. Aqui Deus demonstra misericórdia, levantando um profeta para ir até este povo e falar para eles: vocês estão no pecado. Vocês estão longe de mim, adorando a outros deuses. Vocês estão fazendo aquilo que vocês têm vontade de fazer, segundo a tua carne, sem se preocupar com aquilo que foi estabelecido, com os princípios que foram estabelecidos. Só que esse povo, eles eram duros de coração. Se você buscar a história, Jeremias foi massacrado por este povo. Você já se sentiu assim, falando com alguém que não estava dando importância para aquilo que você estava falando? Já aconteceu isso com você? Você já falou com um filho e ele não dá importância para aquilo que você está falando? O que já aconteceu isso? Levanta a mão. Pois é, tem muita gente assim nos últimos tempos, brincando e achando que não há inferno. E hoje eu tirei tempo para falar sobre isso com você hoje. Tem gente que está levando a sua vida de qualquer maneira, de qualquer forma, achando que não tem inferno, achando que não há condenação. Muitas pessoas estão adorando a outros deuses e também se assentando perto do altar do Senhor. E vão tentar adorar dois senhores. Mas uma adoração dividida, a Bíblia diz que não tem como servir a dois senhores. Ou você vai contrariar um ou outro. Então eu trago hoje uma mensagem com muita responsabilidade para a igreja. O Senhor levanta um profeta, Deus é o oleiro, e nós somos o barro. Meu irmão, nós não passamos de um barro. Que nas mãos de Deus pode se transformar em uma peça valiosíssima.
mas fora das mãos de Deus pode se transformar em apenas um pouco de caco jogado fora, que não tem importância nenhuma. Preste atenção em uma coisa. Eu fui fazer uma reflexão sobre este tema. Se você entrar dentro de uma loja para comprar vasos, você vai ver que cada um tem um preço, amém? E aí eu comecei a refletir, o vaso, o barro é o mesmo, diga, o barro é o mesmo. Mas de acordo com o nome do artista que fez o vaso, ele tem outro valor. Porque o valor não está no barro, o valor está no artista que fez o barro virar um vaso. E muitas vezes nós achamos que somos iguais, e na verdade nós não somos iguais. O que define o valor que você tem no mundo espiritual é se aquele que te fez um vaso, te fez vaso para honra e não para desonra. Há muitos tipos de vasos ou jarros, mas quem foi que o esculpiu? Quem foi que o fabricou? Isso vai fazer toda a diferença. Queridos, preste atenção em uma coisa. Este povo aqui está tendo uma segunda chance. Diga, segunda chance. Diga, nesta noite, nós também estamos tendo uma chance de permitir que o Senhor faça das nossas vidas o que Ele bem entender. Queridos, tem gente que já foi um vaso precioso, feito nas mãos do oleiro. Diga, eu sou um vaso. O que contamina você é o que você coloca dentro de você. É isso que contamina o vaso. Se nós nos relacionamos com o pecado, nós estamos enchendo as nossas vidas de algo pecaminoso que afasta-se Deus de nós. A presença sai de perto de nós. Compreenda isso. Queridos, mas o pecado nos quebra, o pecado nos suja, o pecado nos faz ser imundos, o pecado nos traz rachaduras. Quem está entendendo, diga amém. É necessário se render ao processo do oleiro, diariamente. A Bíblia diz, em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 6. Era isso que o profeta estava chamando para que o povo fizesse. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, no devido tempo. Diga, a mão de Deus é capaz de pegar o vaso estragado, imundo, e o refazer. Era isso que o profeta Jeremias estava tentando fazer com o povo de Israel, chamando a atenção desse povo para se humilhar diante de Deus. Era isso que o profeta queria traduzir para eles, transmitir para eles. O barro que resiste ao oleiro não pode ser moldado. Se você resiste a Deus, você não pode ser moldado. Por isso tem muita gente que não muda, continua o mesmo. Por isso tem muitas pessoas que ele não muda comportamento, ele não muda caráter, ele não muda quem ele é, ele não muda, porque ele não se entrega, ele não se humilha diante das mãos poderosas de Deus. Sabe o que é isso? É você pegar todas as áreas da sua vida, entregar nas mãos de Deus e dizer assim: eu estou disposto a me humilhar
diante da tua presença. Era isso que o profeta queria que eles entendessem, porque a mensagem de Deus para o povo de Israel era essa: vocês precisam voltar para mim, arrepender do teu mau caminho e deixar com que a minha mão venha refazer o vaso estragado. O vaso se estragou. Se você resiste ao oleiro, você não pode ser moldado. Sabe qual é o problema? É a resistência. A gente fica resistindo ao oleiro. Queridos, eu não sei se você já teve alguma experiência de ver um vídeo ou presenciar quando se pega o barro, coloca na roda, que é o torno, as mãos do oleiro vai fazer com aquele barro aquilo que ele bem entende. A forma, o modelo vai ser totalmente idealizado pela mão do oleiro. Ali é onde o barro se rende ao oleiro. Mas enquanto o povo de Deus não entender isso, ele vai continuar resistindo ao oleiro. E vai continuar tendo uma vida vazia, sem forma, sem jeito, sem alegria. E o que é pior, um vazio muito grande na sua alma. Porque vasos impuros e danificados, você não coloca a unção preciosa dentro. Se você quer receber a unção preciosa, o óleo precioso que é a presença do Espírito Santo, você precisa estar limpo. Enquanto você estiver resistindo ao oleiro, você não será moldado. Quem se rende ao processo, experimenta o novo de Deus. Quem quer receber novo de Deus aqui todos os dias? Então se rende ao oleiro. Aceita. Aceita. Eu estava falando para a pastora, né? Todas as vezes que a cidade promove qualquer tipo de festa pagã, algumas pessoas se perdem no processo. Porque a carne fala mais. Ontem eu estava assistindo o culto deles, sem estar presente. Porque aquela câmera me faz assistir os cultos que acontecem quando eu não estou. E aí eu senti falta de alguns jovens. Aí eu comecei a observar. Qual é os jovens que não vêm? Estou dizendo jovens que estão inseridos dentro do processo. Amém? É aqueles que 90% dos pais têm um comportamento também. A mesma coisa. Diga assim, ó, adorar a Deus. Diga, festas pagãs não é permitido para quem tem Deus como um único Deus. Amém ou não? Agora, se eu tenho medo de falar, eu não, porque eu tenho um Cristo na minha vida. De lá eu já vim, por que eu vou voltar? Eu vim de lá. Amém? Tem que ser claro dentro de nós, irmãos. Tem que ser claro dentro de nós. Diga assim, ó, eu tenho 3 santos na minha vida. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Diga, esses 3 são os pilares
da minha vida cristã. Não vem com esse papinho de são não sei o que, são não sei o que, são não sei o que, porque isso aí não entra no coração de um crente. Preste atenção nisso. A sua casa tem que ser consagrada a esses 3 pilares: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Quem é o nosso intercessor? Espírito Santo. Quem é o nosso advogado que roga por nós? Jesus Cristo. Quem é o nosso Criador? Deus Pai. Diga homens. Não passa de escolhidos para um propósito. Não vem com esse papinho de santo para mim não. Nós não adoramos a santo, nós adoramos a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. Por isso que nós não ensinamos nem a adorar pastor, ficar adorando homem. Entende uma coisa? Esse povo estava longe de Deus. Esse povo estava afastado de Deus. E Deus mandou um profeta maluco, que tem coragem de falar para eles: vocês estão errados. Mas foram perseguidos. Perseguiu o profeta. Perseguição é a marca de um cristão verdadeiro. Se você não é perseguido, tem algum problema com você. Você vai ser perseguido dentro de igreja, você vai ser perseguido fora dela, você vai ser perseguido aonde você for, no teu trabalho. Por quê? Porque você diz não ao erro, você diz não ao pecado, você diz não. A perseguição é uma marca na vida do crente. Diga aleluia. Diga obrigado, Jesus. Porque eu sou perseguido em todo lugar que eu vou. Até dentro da igreja. Eu sou perseguido dentro da igreja. Porque dentro de igreja também não é só discípulo, também tem multidão. Então entenda uma coisa. Vaso precisa estar limpo, adornado, purificado, para receber a unção preciosa que é o Espírito Santo. Não tem, queridos, não tem outro caminho. Diga amém. Diga: Deus faz o vaso novo. Mas para esse vaso se transformar novo, ele tem que cair na mão do oleiro. Fala para o teu irmão, fala assim: Deus vai te pegar. Ele vai te amassar. Ele vai te quebrar. Ele vai fazer você sofrer nas mãos dele. Mas no final, você será uma grande obra, útil para o reino de Deus. Ele tem que pegar, porque se ele não te pegar, você não muda. Se ele não te pegar, se ele não te moer, você continua sendo o mesmo. Você tem que ser moído nas mãos dele. Você tem que cair na roda ali do torno do oleiro. Ou senão você vai continuar sendo a mesma coisa. E no reino dos céus você não pode entrar lá deformado. Você tem que entrar lá purificado, digno de estar lá. A Bíblia diz, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21. Eu não estou brabo não, só estou querendo ficar. Mas não é com você não, é com o diabo. Que é com o enganador. Amém? 2 Timóteo 2, 21. Se alguém se purificar destas coisas, será o quê? Será o quê? Instrumento para propósitos. E o que mais? Diga propósitos especiais. Diga propósitos especiais. Santificado, útil para... E o que mais? Propósitos especiais. Diga assim: coisas especiais você não coloca em vaso quebrado, arranhado, sujo, cheio de barata. Está entendendo? Não tem como. O Senhor tem um propósito especial para vasos que se deixaram ser moldados.
Nós precisamos acordar como igreja. Acordar como igreja. Se eu tivesse preocupado com multidão, eu não estaria ministrando a palavra dessa forma. Eu estou preocupado com uma igreja verdadeira, salva. Entenda isso. Queridos, se alguém se purificar destas coisas, será instrumento para o propósito. Diga, o vaso restaurado tem um propósito: ser cheio da unção do Espírito Santo para encher outros. Agora vaso sujo, ele enche os outros de quê? Tem vaso aí que está lá na prateleira, só aranha, só teia de aranha, vivendo do passado. Um dia esse vaso, ele foi importante. Um dia esse vaso carregava alguma coisa. Entenda. Não é para ficar em você. Por que eu tenho que ser purificado diariamente? Porque Deus quer me encher para encher outro. Agora, se eu não estou cheio de Deus, eu vou encher os outros de quê? Quem não carrega a unção, carrega a rebeldia. Entenda isso. Vamos parar de normalizar aquilo que não é normal. Crente tem que parar de normalizar aquilo que não é normal. Sabe por que a gente não tem coragem de falar? Porque a gente tem medo de perder a amizade. Jesus disse: aquele que não está comigo é meu amigo. Aquele que não ajunta, espalha. Não é assim? Nós temos que parar de normalizar aquilo que não é normal, igreja. Não é normal. Não está certo. Diga, eu tenho um propósito. Diga, a minha vida é um propósito nas mãos de Deus. Isso aqui é impressionante. Deus não quer apenas restaurar você. Ele quer te preparar para carregar unção, glória, poder, conversão. Você tem que andar cheio. Diga, eu vou andar cheio. Meu irmão, diga assim, em todos os lugares vai ter vaso de honra e desonra. Diga assim, é inevitável. Diga assim, agora, uma coisa que eu posso evitar é ser contaminado pelo aquilo que o outro carrega. Eu já sei que aquele vaso só carrega discórdia, só contenda, só infidelidade. Amém? Dentro desse ambiente espiritual aqui que se chama Ministério Aliançados com Deus, tem muitas partilheiras, tem muitas gavetas. É você que decide qual é a partilheira que você vai ficar. Vai ficar perto de que vaso? Compreenda uma coisa. Deus quer te encher para algo novo. Eu quero ler isso aqui de novo com você, antes de mudar. Se alguém se purificar destas coisas, será instrumento para... Diga assim, eu sou um instrumento para propósitos especiais. Olha para o teu irmão e fala para ele, vamos parar de mimimi, né, irmão? Fala para ele, porque nós somos crente. Amém? Vamos parar com esse negócio de mimimi, né? Vamos parar com carvãozinho, fazendo bigodinho de carvão, não vamos, irmão? Vamos ou não vamos? Porque nós somos crente. Quem anda todo cheio de retalho é Zé Mulambo, Zé Pilintra. Roupa toda retalhada, toda remendada. Isso aí não é para crente não. Nós temos roupa nova, roupas alvas como neve.
crente não fica com essa frescura, olha a cobra, foge da cobra. Não, crente pisa na cobra. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião. Aí fica com essa ondinha. Ai, ah! Não, crente marcha para cima, meu irmão. É assim que você está ensinando seu filho? Entende isso? É porque ele é na escola. Que escola o quê, irmão? Não tem negócio de escola, não. Se tem uma coisa que o nosso país ainda nos dá é liberdade de fé. Nesse dia ele não vai. Lá em casa é assim, acabou. Não vai não. A Bíblia diz, ensina o menino o caminho que ele deve andar. O negócio é que tem gente que acha que é bonitinho. Bonitinho é a hora que Jesus voltar. Aí vai ser lindo. Ou nós nos posicionamos como crente e entendemos que nós somos vasos de honra e não de desonra, e que nós temos um propósito especial na terra. Diga, eu e minha casa temos um propósito especial na terra. O senhor está muito estressado ou não? Você está enganado. Eu só estou sendo Jeremias aqui nessa noite. E eu sei que todo Jeremias vai para o buraco, meu irmão. Vai para a lama. Vai para a prisão. Isso é normal. Porque a palavra do Senhor, ela é uma afronta. Quando os homens naturais não a entendem. O Senhor está acordando essa igreja hoje, irmãos. O Senhor está falando conosco aqui hoje, para jovens, para mais idoso, mais maduro, mais experiente. Deus está falando conosco hoje. Vamos entrar nas mãos do Senhor e deixar Ele fazer o vaso. Quem está aí entendendo, diga amém. Você será um vaso de honra, diga um vaso de honra. Um vaso novo. Um vaso que transbordará a presença do Senhor. E não idolatrias. E nem adoração a deuses. Vaso de honra. É isso que nós somos. O vaso foi criado para ser cheio, bonito, funcional. O vaso foi criado para ter um brilho, para ser funcional, para ser usado por Deus, para carregar a unção. Se você está cheio de Deus, aonde você tocar também será cheio de Deus. Agora, se tiver um óleo estranho dentro de você, aonde você tocar, vai ser o óleo estranho que vai tocar. Você está entendendo isso? Mas qual que é a alerta aqui? A alerta começa, se o quê? Alguém, diga purificar dessas coisas que o mundo está celebrando, adorando, festejando, se aliando, se aliançando. Deus está falando aí, eu vou te pegar e vou te fazer você cumprir um propósito excelente aqui na terra. O povo estava dando mole. Diga, o pecado nos quebrou. A Bíblia é clara que todo mundo pecou, não foi isso? Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não foi? Não foi isso não? Pois todos. E o que aconteceu? Diga assim, ó, só que o oleiro mandou o carpinteiro pegar o vaso, dar uma analisada e reformou o vaso. Presta atenção, Jesus veio e encontrou um monte de caco, diga cacos, diga vasos sem valor nenhum. E ele mudou a história.
Ele pegou cada um cuidadosamente, limpou, restaurou, colou, refez o que precisava ser refeito e nos fez novamente ser vasos de honra. Se você fugir disso, não será restaurado e nem moldado. Porque só tem uma forma de ser restaurado e moldado: se deixar ser refeito pelas mãos do oleiro. A gente tem que parar de inventar desculpas. Não dá, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tempo, que isso, porque assado, que a carne está fraca. Por que a carne está fraca? Por que a carne está fraca? Porque não tem mais vida com Deus, não tem mais oração, não tem mais ceia, não tem mais comunhão, não tem mais presença em cultos, não tem nada mais, por isso que a carne está fraca. Por isso que o vaso está fraco, está frágil. Está entendendo isso, sim ou não? Mulheres, vocês são vasos importantes para Deus. Amém? Mas aí se contamina. Apareceu um vaso estranho. Diga, um vaso estranho. Cheio de alça. Cheio de adornos. E aí você se encanta pelas alças e pelo adorno. Mas esse vaso estranho é vazio, só vai te levar para a contaminação do pecado. Assim é jovens, assim são os mais velhos e experientes, que estão longe de Deus. Queridos, preste atenção. Jesus Cristo de Nazaré, Ele nos amou. E Ele é o último profeta. Nós só somos auxiliares dEle. E Ele mandou profetizar. Ele mandou anunciar o reino de Deus. Diga, quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Está entendendo isso? Então diga, existe salvação e também condenação. Nós precisamos entender o que o oleiro está falando. Ele quer fazer um vaso novo hoje. Ele quer fazer de você um vaso restaurado hoje. Quem está aí, diga amém. 2 Coríntios capítulo 5, 17. Presta atenção, vasos novos. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova, diga, criação. Diga, antes, o vaso estava sujo, quebrado, imprestável, não servia para nada. Diga, furado. Tudo que colocava dentro vazava. Mas agora é um novo vaso. Diga, um novo vaso. Diga, novo vaso. Para uma nova vida. Para um novo propósito. Para um novo estilo de vida. Ele está dizendo, as coisas antigas já passaram e eis que fizeram. Diga assim, esse vaso novo não se enche mais das coisas velhas. Diga, eu sou um vaso novo. Diga, as coisas velhas não pode mais achar espaço nesse vaso novo. Entendeu? Todo mundo aqui nas suas casas tem aquelas vasilhas, panelas, jarros especiais, sim ou não? Quando é para fritar qualquer coisa, você pega aquela uma maçada, preta, queimada, que ninguém nem lava ela mais direito. Ah? É assim ou não? Mas quando é para fazer algo especial, tem aquela panela de barro, aquela de ferro, aquelas jarras bonitas.
Não é? Se você faz separação do produto que você está colocando dentro, você olha, não, isso aqui é tão valioso, que é até feio colocar dentro disso aqui. Você acha que Deus vai colocar essa graça, essa unção dele dentro de qualquer coisa? Hã? Você acha que Deus vai colocar aquilo que ele tem de mais precioso dentro de coisas imundas e sujas? Não. Deus limpa, Deus adorna e Deus enche. É você que tem que dizer: eu sou um vaso novo. E eu não vou deixar que alguém coloque coisas velhas mais dentro de mim. Porque isso não me pertence mais. Diga graças a Deus. Não me pertence mais. Coisas novas vai ocupar vasos novos. O barro não entende o que está acontecendo, mas o oleiro vê o vaso pronto. Você pode não estar entendendo nada, mas você está nas mãos dele. Você não pode opinar nada, você não pode falar nada. Você tem que deixar que o oleiro, ele venha te criar na criatividade dele, na visão dele. Confia, porque no final vai valer a pena. Confia, porque no final vai dar tudo. Quem está entendendo, diga amém. Diga: esse vaso não vai aceitar que entre qualquer coisa e ocupe o espaço. Estão compreendendo essa palavra, sim ou não? Deus está trazendo um novo tempo para mim e para você nessa igreja. Você recebe isso no teu coração? Você recebe isso dentro de você? No teu espírito e na tua alma? Deus está a fazer uma coisa nova através daquilo que era velho. O oleiro está chamando vasos quebrados. É você que tem que identificar qual é a área da tua vida que ainda precisa de conserto. Ele está chamando. Vem. Jesus disse: vem. Pode vir. Vem como você está. Mas como você está, você não vai ficar. Porque Ele vai te moldar de novo. Ele vai te refazer de novo. Vir como está, não tem problema. O problema é continuar como estava. Porque quem tem contato com Jesus tem que mudar a sua vida. Provérbios capítulo 24, versículo 16. Tem algo que eu quero profetizar na sua vida aqui nesse texto. Pois ainda que o justo 7 vezes tornará a se levantar, mas os ímpios, diga assim, um vaso que está nas mãos de Deus pode até cair, pode até quebrar, mas o Senhor vai ter prazer de refazê-lo quantas vezes for necessário. Agora o mal, o ímpio, vai acontecer o que com ele? Diga: ele cai e não se levanta mais. Não é porque Deus não quer fazer, é porque ele não se submete. Tem gente aí que cai e não consegue se levantar mais. Não é porque Deus não quer fazer tudo de novo, é porque a pessoa não quer se submeter. Ele quer continuar achando que ele está certo. Entenda, o Senhor está disposto a refazer você de novo nessa noite.